Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Eu comecei essa leitura no ano passado, eu consegui concluir agora em comecinho de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, alguma coisa assim. Depois eu vi que a Tati, né, abriu uma leitura conjunta, a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, mas eu pretendo fazer parte dessa leitura a partir do segundo livro, porque eu já tinha começado esse, então decidi terminar, e aí quando ela começar o Jogo do Anjo, aí eu pretendo fazer parte. Mas vamos lá. Esse livro aqui, gente, é fantástico. Eu amei a leitura. Um livro muito, muito, muito bom. Todo mundo falava, né, a respeito do Zafón, tanto que ele era um escritor sensacional. E eu lembro que eu aluguei um livro dele de outra trilogia, não sei se é trilogia ou se é um livro único, enfim, na biblioteca quando eu era adolescente. Eu não entendi nada do livro, então eu acabei devolvendo o livro. Nunca li mais nada dele até que eu decidi dar uma chance para a Sombra do Vento e eu adorei. Simplesmente eu adorei. Tá, vamos por partes, tá? Quando a gente entra aqui no começo da história, tem uma nota explicando pra gente a respeito do Cemitério dos Livros Esquecidos, que eu vou ler pra vocês o que que é, tá? Tá falando assim, ó. Cemitério dos Livros Esquecidos. Este livro faz parte de um ciclo de romances que se entrecruzam no universo literário do Cemitério dos Livros Esquecidos. Os romances que formam este ciclo estão interligados por personagens e linhas argumentativas que constroem pontes narrativas e temáticas, embora cada um deles ofereça uma história fechada, independente e contida em si mesma. As diversas partes da série do Cemitério dos Livros Esquecidos podem ser lidas em qualquer ordem ou separadamente, permitindo ao leitor explorar e entrar no labirinto de histórias através de diferentes portas e caminhos que, entrelaçados, o conduzirão ao coração da narrativa. Então, ou seja, você pode ler por qualquer ordem que você desejar, por ordem cronológica, por ordem de publicação, enfim. Dizem que tem uma ordem certa para ler, mas eu decidi ler por ordem de publicação, tá? Que foi esse aqui é o primeiro, A Sombra do Vento. O que conta essa história? Antes de tudo, eu já vou falar aqui que eu não vou dar spoiler no livro, eu não vou falar sobre partes importantes assim do livro. Eu vou só contar a história assim bem por cima, porque eu acho que o legal é você ler sem saber muito dessa história, você descobrindo aqui o que está acontecendo, tá? Porque o livro é demais e é muito bom você assim não saber quase nada sobre ele. Você mesmo descobrir e tentar descobrir ali a respeito desse mistério, do que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem a história do Daniel, não sei se é Sempere ou Sempere, mas vamos chamar ele só de Daniel, tá? O Daniel, ele é, aqui no começo do livro, ele é uma criança, um jovenzinho, na verdade. Aí a história começa assim, ó. Ainda me lembro daquele amanhecer em que meu pai me levou pela primeira vez para visitar o cemitério dos livros esquecidos. Despontavam os primeiros dias de verão de 1945 e andávamos nas ruas de uma Barcelona aprisionada sob um céu cinzento, com um sol de vapor que se derramava na Rambla de Santa Mônica como uma grinalda de cobre líquido. A Barcelona, gente, que ele vai contar aqui, ela é quase uma personagem viva. O Zafón, ele cria essa história e ele vai contando sobre essas paisagens e esses personagens que te dá, assim, é um livro que te deixa, não sei explicar, não sei se é uma tensão, uma melancolia, você tem um, ai, dá uma agonia, sabe? Você adentrar nessa história. Porque é sempre tudo muito cinzento. Então é uma história muito chuvosa, tem muita chuva, tem muito frio. É uma Barcelona muito cinza. Então a própria Barcelona é quase uma personagem aqui muito importante para o livro, tá? Então quando o Daniel ele é pequeno ali, acho que por volta dos seus 10, 12 anos, o pai dele o leva para conhecer esse cemitério dos livros esquecidos. O Daniel tá muito triste porque ele não consegue mais se lembrar da voz da mãe dele, ele perdeu a mãe, né? Então ele tá muito triste por isso e o pai decide levá-lo até esse cemitério dos livros esquecidos, que é um local onde tem milhares, milhares e milhares de livros em prateleiras, em lugares, prateleiras altas que pegam paredes inteiras, e é um labirinto mesmo de livros esquecidos. E aí ele pode escolher um livro, e ele acaba escolhendo o livro chamado A Sombra do Vento, que é do Julian. Eu não sei a pronúncia dele, eu vou deixar aqui como que escreve, mas eu vou só chamar ele de Julian, mas eu não sei se é Julian Caro, Julian Carax. Enfim, é o Julian, tá? Então ele
pega esse livro e ele tem que proteger esse livro. Então ele leva esse livro embora e ele não pode contar para ninguém a respeito do cemitério dos livros esquecidos. Não pode. Aí, gente, tem aquela famosa frase que eu amo, que eu não sabia que era desse livro, que ele fala assim, ó: cresci em meio a livros, fazendo amigos invisíveis em páginas que se desfaziam em pó, cujo cheiro ainda conservo nas mãos. Porque o pai dele é um livreiro, o pai dele tem uma livraria, eles moram em cima dessa livraria, num apartamento pequenininho, e então ele sempre teve uma vida repleta de livros, né? Mas enfim, ele lê, ele pega esse livro, leva para casa e começa a ler, ele devora esse livro. Devora esse livro, ama esse livro, ele quer saber mais a respeito do autor, começa a pesquisar sobre o autor e acaba que, tipo assim, muita gente não sabe sobre ele, não acha os outros livros, ele quer saber se esse autor produziu outros livros e tal, e ninguém sabe muito contar quem é esse Júlio, tá? Só que aí ele tem uma visita muito inesperada de uma pessoa muito estranha que fala para ele parar de procurar. E essa pessoa, ela quer essa versão do livro, ela quer essa edição do livro do Julian. Essa pessoa, ela quer roubar essa edição do Julian. E aí ele descobre que tem uma pessoa que está queimando os livros desse tal de Julia. Obviamente, isso começa a despertar ainda mais curiosidade, né, em Daniel. Peraí, eu escolhi um livro, eu gostei muito desse livro, eu quero saber mais do autor. Tem uma pessoa misteriosa, um cara super estranho, que ele falou assim, que parece até um personagem do livro do Julian, né, que é ali a morte. É um cara super estranho que tá atrás de mim, falando pra eu não pesquisar mais sobre o Julian e querendo, né, está queimando as edições dos livros de Julian. E é óbvio que eu vou querer saber mais, não é, gente? Pra quê? Se ele deixasse quietinho, a gente não tinha história. E ele começa, então, a se aprofundar. O que que acontece? Essa pessoa, eu não vou dar spoiler nenhum, mas essa pessoa eu descobri quem era desde o começo. Eu falei, ah, é isso aqui, é essa pessoa aqui, e eu descobri quem era. Mas tem uma coisa aqui, gente, que o Zafão me enganou de jeito a respeito da família do Julian. Então tem alguém destruindo esses livros, queimando esses livros. E talvez esse livro que o Daniel esteja seja o último, né, do Julian. E então ele meio que tenta proteger esse livro. Mas ele começa a adentrar, gente, numa história muito perigosa. Ele começa, ao tentar ali descobrir sobre o passado desse Julian, ele começa a conhecer novos personagens dessa história do Julian que ele não deveria conhecer. E ao descobrir sobre isso, sobre esse passado, o Daniel começa a ficar em perigo, né? Mas tá. Então, resumindo, tem o Cemitério dos Livros Esquecidos. Daniel escolhe esse livro. Ao escolher esse livro, ele fica obcecado por esse autor. Ao ficar obcecado, ele começa a pesquisar a fundo sobre esse autor. E ao pesquisar, ele descobre que tem alguém queimando os livros de Júlia. Que pede para ele não continuar, não vai a fundo nessa história, não descobre nada sobre o Julian, mas ele faz. E aí, ao descobrir sobre o passado, muitas coisas estranhas começam a acontecer. Todos os personagens que são apresentados aqui pra gente, a respeito do passado de Julian, também do passado de outros personagens ali que fizeram parte da vida de Julian, eles são muito bem escritos. Todos eles, gente. Até o pior personagem aqui, até a personagem mais doce, todos os que vão adentrando ali na vida de Daniel, são muito bem escritos. O que eu gostei desse livro, além de toda a história, de todo o mistério, é que o Zafon, ele coloca os personagens secundários muito bem colocados na história. Não é só para tapar buraco. Todos eles têm um final ali, bom ou ruim, mas tem um final. Então a história, ela é fechadinha. Gente, eu amei a escrita desse cara. Mas então tá. Então vai ter personagens que vão adentrando na vida de Daniel por causa de Julia, né? Por causa desse livro, por causa dessa obsessão dele. E tem um que é o melhor personagem desse livro, que é o Firmin. E o Firmin, ai gente, meu Deus, ele é muito sensacional. O Firmin, ele aparece ali como um mendigo, ele morava na rua e ele ajuda o Daniel depois que o Daniel toma um murro na cara. Porque o Daniel vai ver uma coisa que não podia ter visto. Depois vocês leem, vocês entendam. E aí ele meio que ajuda o Daniel, ele até oferece uma bebida ali pro Daniel. O Daniel tá com o olho roxo, enfim.
E tá, você não vai dar nada por ele, você fala: "Ah, apareceu ali e tal". De repente, gente, esse Fervin volta e ele é o melhor personagem, ele ali é o amigo leal de Daniel. Ele é ele tem um crescente na história que você fala: "Cara, esse cara aqui é gente boa". E ele sofreu muito também nesse passado. Ele tem uma ligação também com esse passado de Julia, com outro personagem do passado de Julia, sem nem saber. Vale lembrar, gente, que todos os personagens aqui presentes na história, eles são importantes de alguma forma. Safon parece ter esse cuidado. Todos os personagens aqui estão entrelaçados de alguma forma. E a gente vai vendo, por exemplo, esse personagem aqui, que tá nessa linha aqui temporal, lá atrás, ele era uma criança que sofreu tal coisa, ou que fez tal coisa, ou essa pessoa aqui que já era um senhorzinho lá atrás fez tal coisa. E tem personagens aqui que sofreram muito e tipo, vão continuar sofrendo. Tem personagens aqui que a gente vê que acabam tendo um final feliz e tal, mas todos os personagens a Fon vai te contar o que aconteceu com eles. Eu acho que é por isso que você fica com essa agonia quando você tá lendo, porque é um livro que você tem que prestar atenção a todo momento. Ele não é um livro superficial. A história ali de Daniel entrando dentro do cemitério dos livros, escolhendo um livro, lendo esse livro, ficando obcecado, é só a primeira parte. Só ali a margem. Você vai adentrando até você entender que, calma, tem mais coisa aqui. E ao adentrar, você vai adentrando ainda mais, porque por causa desse passado de Júlia, tem mais personagens e você vai adentrando na vida desses personagens, você vai entendendo a escolha que cada um fez ali no passado, que levou a esse presente que Daniel tá. E você fica, meu Deus do céu, tudo se encaixa e é isso. Eu não vou falar a respeito de final, a respeito de quem que tá queimando os livros, a respeito do que aconteceu com o Ju. Mas, se eu pudesse indicar um livro para vocês, hoje eu indicaria ele. Então, vou deixar o link para quem se interessar. Leiam Carlos Ruiz Zafón. É realmente maravilhoso. Tá? Todo mundo, que às vezes eu postava, tô lendo A Sombra do Vento. Você vai amar. Ele é muito bom. Eu ficava, gente, não é possível que esse trem é tão bom. E é, tá? É muito, 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 muito bom. Aí, assim que eu ler O Jogo do Anjo, eu trago para vocês a resenha. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi um resuminho, assim, bem por cima, né? Comparado à dimensão que esse livro é. Sei que às vezes eu falo, né, alguns spoilers em alguns vídeos, mas eu deixei esse aqui só por cima mesmo, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é o livro, para vocês mesmo terem o gostinho da leitura e descobrirem por si só. Você fala, não, tô acreditando nisso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.